Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Tá no ar a grande novidade do Canal Rural em 2020 para você. E nós vamos nos ver todos os dias, hein? Nesse mesmo horário. Gostou do nosso espaço? Esse é um estúdio montado especialmente para nós aqui na sede do Canal Rural em São Paulo. E você pode estar se perguntando aí também sobre o porquê desse nome do programa, né? Ligados e Integrados. Ligados porque você está aí na frente da TV, sempre em busca de informação e entretenimento. E integrados porque resume muito o que é o agro hoje em dia. A diversificação de culturas, o quanto uma depende da outra, a relação com os parceiros, cooperativas e as próprias integradoras. Aqui você vai ter muitas dicas para a sua produção ser um sucesso, independentemente do que você produz. Apesar do nosso foco ser sempre o setor que mais cresce e se destaca atualmente, aves e suínos. E a gente começa essa edição com a notícia de que as exportações de carne suína cresceram 41% na comparação entre janeiro desse ano e janeiro do ano passado. Vamos ver comigo aqui uma tela, que aí você entende junto comigo. Olha só. Ano passado, 48 mil toneladas e meia. Já esse ano, 68,5. Agora, vamos para a receita, que é ainda melhor. Ela tem um crescimento aí de 78%. 91 milhões de dólares mais 700 mil. Já esse ano, 164 milhões mais 800 mil. 78,9% então maior que no ano passado. E quais foram os países que mais importaram? Você já imagina, né? A China. E aqui tem uma outra tela para a gente ver então os países que mais compraram do Brasil. Olha só que impressionante, Vietnã, 330% a mais então no último fechamento de mercado, que é janeiro desse ano. E a Associação Brasileira de Proteína Animal também divulgou como foram as exportações de frango em janeiro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, crescimento de 14,9%. E aqui tem uma tela, então, para a gente conferir junto os números. Esse ano, 323.800 toneladas. O saldo das exportações em dólares subiu 16,5%. Vamos conversar sobre esse assunto com o nosso entrevistado de hoje. É o Ivan Siqueira, diretor executivo de negócios de aves e suínos da Seara. Bom dia, Pablo. Bom Obrigado dia. Pelo convite. Obrigado por ter vindo à nossa estreia. Tá, joia. Obrigado. Vamos sentar para conversar um pouquinho? Vamos. Ivan, a gente está preparado aí para esse mercado, né, asiático que está comprando aí 200, 300% a mais? Com certeza, o Brasil tem uma estrutura muito boa para a produção de animais. Temos grãos, temos água e temos principalmente a nossa mão de obra aí no campo, que é muito profissionalizada para trabalhar no setor. Inclusive, eu também estava vendo os dados da BPA, esse relatório que ela soltou, né? E não só o mercado asiático. Às vezes o pessoal acha que estamos dependentes deles, né? Só que também até a própria América Latina está comprando mais da gente. O mundo está aberto para o Brasil. Com certeza, o Brasil hoje exporta para mais de 150 países e é o principal exportador de carne de aves e um importante exportador de carne suína. A gente sabe que teve um problema com a China, mas com certeza no futuro teremos outros mercados abertos aí para o consumo de carne suína. A carne suína é a mais consumida no mundo, né? Hoje, em vários países do mundo, ela é a carne preferencial. Apesar de não ser no Brasil, fora do Brasil, por exemplo, na China e Japão, é muito consumida e é a principal proteína. Ivan, fica com a gente aqui. Vamos Obrigado. assistir uma reportagem, porque tem muita gente ganhando com isso, né? Não só um avicultor, um suinocultor, uma fábrica, um frigorífico, até as próprias cidades, os estados, né? E eu fui conhecer uma cidade que tem 6 mil habitantes, é pequena, mas muito organizada,
bonita e rica. Vamos ver só o que eu conheci por lá? Bem-vindo a uma típica cidade alemã. Willkommen, alles gut. Ele perguntou se está tudo bem com você. O povo daqui é muito educado. Segundo o censo de 2012, 99,8% de alfabetização. E como será que é viver em um lugar com um nível educacional tão alto? Prova disso é a Igreja Central, mesmo cheia de adornos, sempre aberta. Ela por si só é uma obra de arte. 4 andares, toda feita em madeira. Essa igreja começou a ser construída em 1945, bem em meio à Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, não é bem ali em meio aos conflitos, tá? Porque nós não estamos na Alemanha, e sim no nosso Brasil. O estado é Santa Catarina e o município é São João do Oeste, que está numa das regiões com o maior nível de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Além da educação não ser problema por aqui, emprego também não é. Tem vagas sobrando. E o grande forte é o agronegócio. 70% de toda a movimentação da economia vem da agroindústria. O município arrecadou ano passado quase 430 milhões de reais, 11% a mais que em 2018. Vamos ali na Prefeitura conversar com o prefeito sobre o assunto. E eu posso dizer que com isso tudo fica fácil trabalhar? Fica fácil de um lado, porque você sabe que você vai ter o retorno garantido, mas também existe o outro lado da responsabilidade como gestor público municipal de incentivar, de fomentar e fazer com que as coisas aconteçam no agronegócio. Por quê? Uma indústria ou o interior indo bem, o agronegócio indo bem, a indústria, o comércio, a prestação de serviço e o turismo também vai bem. Isso é uma consequência. É só analisar a nível nacional. Nas últimas crises que aconteceram a nível de país, o que foi que tirou o Brasil da crise? Sempre foi o agronegócio. A última aposta é uma indústria de laticínios que pretende contratar centenas de trabalhadores. E a consequência, a Neuza, que é vigilante epidemiológica, ela já reparou. Quando a gente vai fazer as visitas nas casas, sempre tem muitas pessoas de fora. E a cidade em si ela precisa crescer mais em questão de lugares para ter as pessoas virem morar, né? Construir mais prédios para alugar. Mas isso já está sendo aos poucos feito. Aos poucos mesmo, porque as habitações esbarram muitas vezes em leis ambientais. Problema parecido passa Itapiranga, que tem 2 frigoríficos, 3.600 funcionários. Metade mora pelas redondezas, incluindo municípios do Rio Grande do Sul. Quase 1.000 atravessam o Rio Uruguai diariamente. E se você acha essa rotina aí diferente, saiba que mais de 260 venezuelanos mudaram de vida radicalmente desde 2018. O primeiro grupo chegou dia 17 de dezembro em Itapiranga. Iniciaram em janeiro e agora, em janeiro de 2019, eles completaram 1 ano de empresa. No início eram 30 venezuelanos, hoje nós estamos com em torno de 230 venezuelanos aqui na nossa unidade de Itapiranga Aves. E aí tem também a unidade aqui na nossa cidade que é de suínos e ela tem em torno de 20 a 30 venezuelanos também. Como receber tanta gente? A força do setor de aves e suínos se uniu às lideranças políticas para criar uma solução. O Conselho Intermunicipal de Desenvolvimento Regional. Significa que o estado de Santa Catarina deu aval para os municípios do extremo oeste decidirem sozinhos pelas obras de expansão. Claro, desde que com análises técnicas de sustentabilidade. Nós temos inúmeros profissionais, são 2 engenheiros agrônomos, 3 médicos veterinários, enfim, temos toda uma secretaria que dá suporte também na área técnica, né? E que a gente tem que estar, digamos assim, na velocidade com que anda a agroindústria, com que anda a exigência internacional dos mercados internacionais, especialmente na questão sanitária e ambiental. Isso são fatores hoje de alta competitividade e nós tentamos fazer a nossa parte. Um aspecto que nós temos muito a comemorar, que a partir de janeiro desse ano, o licenciamento ambiental para as nossas atividades rurais e também as atividades aqui do meio urbano, elas são expedidas, tem essa possibilidade, através do CONDER, que é um consórcio regional,
organizado por todos os municípios aqui que compõem os municípios da AMEOSC, da Associação dos Municípios do Extremo Oeste. O licenciamento ambiental é feito através de uma forma municipalizada, regionalmente, para dar celeridade aos processos de licenciamento ambiental, que são um gargalo para a expansão da atividade agropecuária, enfim, também das atividades urbanas, né? Enfim, aqui a nossa região, e particularmente aqui no nosso município, isso também nos dá um fator de competitividade. Que rico esse setor, né? E, Ivan, a JBS anunciou 13 bilhões de investimentos aí para os próximos anos. Não é tudo para essa área de aves e suínos, mas boa parte para ela, né? Com certeza. Na verdade, a JBS, como companhia, anunciou que vai investir 13 bilhões nos próximos anos. Na verdade, são 5 anos no Brasil. E parte desse investimento, quem faz são os nossos produtores de aves e suínos, que são nossos parceiros, e 8 bilhões nós vamos investir nas fábricas. Claro que não é tudo na seara, mas como o grande foco da JBS para os próximos anos é crescer em aves e suínos, com certeza terá uma boa fatia desse dinheiro que será investido no aumento da produção de aves e suínos. E com certeza nas cidades, hoje que a gente já tem fábricas. Então a ideia nossa é consolidar o sul e também crescer para o centro-oeste. Eu te pergunto, isso não foi à toa, porque deve ter muita cidade, estado aí interessado em negociar, em abrir plantas, porque isso traz muito emprego, né? Com certeza. Na maioria das cidades que a gente atua, nós somos o principal empregador, o principal gerador de receita para a cidade. E sempre os prefeitos, os governadores nos procuram para tratar do assunto. Eu fico muito feliz quando eu vejo São João do Oeste, porque São João do Oeste, na verdade, não tem fábrica, nós só tem a produção agropecuária e a fábrica em São Miguel. E é uma fábrica que a gente comprou recentemente, a gente acabou comprando ela em 2014. Desde então, a gente aumentou a produção local em praticamente 1000%. Olha só quanto renda que gera para a cidade. Por isso a gente enxerga esses números de DH tão alto nessas regiões. E a região do extremo oeste, onde está São Miguel e Itapiranga, é o local que nós temos 3 plantas. Nós temos uma em São Miguel, nós temos 2 em Itapiranga e tem todas as cidades da região que a gente tem produção agropecuária, seja de aves ou de suínos. E engloba ali muitas e muitas cidades da região, com gente trabalhando nessas unidades, né? Exatamente, no campo e na cidade. Para você ter uma ideia, Itapiranga, a gente busca pessoas no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, Itapiranga é cortada pelo Rio Uruguai, né? Uruguai, exatamente. A gente pega pessoas no lado de lá, do Rio Grande, e traz para trabalhar conosco em Itapiranga. Tem muito emprego por lá, realmente, se você aí quiser, né, Ivan? Vamos fazer um intervalinho? Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Ligados e Integrados, com uma análise de mercado para você, em perspectivas aí, tanto para aves quanto para suínos, para o ano de 2020. Até já! Estamos de volta com o nosso programa de estreia e muita informação para você. E o agronegócio alavanca muitas outras cidades brasileiras, além dos municípios produtores de aves e suínos. Cidades com produção de algodão, milho e soja têm os maiores valores de PIB per capita, como vamos ver comigo agora aqui na tela. Esse dado é bem atual, viu? Por isso que a gente trouxe para você aqui. A média nacional do PIB, R$ 31.834. Veja só agora, nas maiores cidades, né, com o PIB, o quanto tem diferença em relação ao Brasil. Olha só, Campos de Julho, 190 mil. Sapezal, 103, Querência, 97. Todas pelo Mato Grosso, né? As cidades aí, então, com os maiores PIBs do Brasil, todas, aqui só trouxemos 3, né? Mas todas a ver com o agronegócio. Vamos conversar mais com o Ivan Siqueira, que é diretor de negócios de aves e suínos da Seara, está aqui em nossa estreia. Ivan, é uma grande responsabilidade que o nosso setor tem, né? Por exemplo, agora, mais um dado que a gente trouxe, o PIB também mostrando o quanto o agronegócio é aí o motor do Brasil. Com certeza. E quando a gente fala de grãos, é o principal insumo da nossa cadeia. Apesar de nós não produzirmos grãos, a indústria do agronegócio é o grande consumidor
de grãos no Brasil, seja de milho ou mesmo de soja. E um dado importante é que o Brasil está exportando muito grão. E esse grão poderia ficar dentro do Brasil, nós processarmos e exportarmos carne. Só para você ter uma ideia de comparação, quando a gente exporta grão, a gente exporta mais ou menos por $400 a tonelada. Quando a gente exporta carne, é acima de $2.000 por tonelada. Imagina quanto gera de emprego e de renda nessas cidades. Então é importante a gente ter isso como referência. O Brasil tem um potencial, o Brasil tem uma aptidão muito grande na produção de grãos e também de animais. Mas animais, com certeza, traz mais agregação de valor para o setor. Com certeza. Tomara que a gente faça cada vez mais isso, né? Que a gente processe, né, para vender. Com certeza. E a JBS, ela acredita muito nisso. E a Seara é a principal alavanca. O Brasil é o principal exportador de carne de frangos e um dos principais de suínos. Mas a gente não exporta só carne, a gente exporta qualidade. Hoje, nós acessamos os principais mercados, os mercados mais exigentes do mundo e também os clientes mais exigentes, como clientes da Inglaterra, como o próprio McDonald's, a rede de fast food KFC. Então, na verdade, o Brasil consegue, além de levar o volume necessário de proteína, também muita qualidade. Muita gente hoje, até do meio urbano, né, tá sabendo, porque a gente tem trabalhado muito nisso, do quanto o agro ele é importante, né, para o Brasil, mas também o que eles não sabem é que não só é importante, o nosso agro, ele é muito refinado, né, porque muita gente não sabe, por exemplo, na reportagem que a gente viu juntos aqui, naquela região ali do extremo oeste catarinense, o que ela produz, mais de 70% vai para o exterior, um mercado muito exigente. Com certeza. Para você ter uma referência, Pablo, Itapiranga é a fábrica que atende os clientes mais exigentes que a gente tem. A fábrica de Itapiranga de aves. Então, a gente atende McDonald's, a gente atende clientes da Inglaterra, que são muito exigentes. Então, tem todo um trabalho para qualificar a produção e chegar nesses clientes, que são clientes que dão uma estabilidade muito grande para nós. E, principalmente, estão crescendo e querem mais volume. Eu já comentei aqui no início do programa, né, que devido a toda essa importância, explica o porquê dessa novidade do Canal Rural esse ano, né? E obrigado, inclusive, pela parceria que a gente tem em patrocínio com vocês para trazer essa informação de qualidade para os produtores rurais do Brasil. Na verdade, é a nossa função, né, Pablo? Levar a informação ao campo para as pessoas que trabalham com nós, que estão lá produzindo nossos frangos, para saber para onde esse frango vai, para onde esse suíno vai. Na verdade, a quem ele atende e quão exigente é essa pessoa que compra o nosso produto. E nós temos que garantir a qualidade do produto não só dentro da indústria, mas em todos os elos da cadeia. E na parte agropecuária, a parte de produção no campo, lá nos aviários que a gente tem, é muito importante para garantir essa qualidade que chega lá do outro lado do mundo. Como eu mencionei, a gente atende mais de 150 países. Imagina quanta gente é. E tem um corredor enorme para o Brasil crescer em termos de produção. E a gente está aqui não só para mostrar isso, mas para ser um parceiro do produtor, para trazer para ele sempre informação, dicas, para que a gente produza cada vez mais e melhor, né? Com certeza. Para atender tudo isso. Com certeza. E a Seara está aberta a isso. Na verdade, nós queremos fomentar ainda mais. Nós enxergamos aí, principalmente em suínos, uma oportunidade muito grande. A gente olha vários países no mundo, várias regiões que não têm capacidade de produzir carne. E o Brasil se posta como um grande fornecedor. A gente pega sempre como exemplo a Ásia e fala muito de China. Mas a China, ela é uma grande produtora. Ela é a principal produtora mundial de suínos, ela é a segunda em frango, mas a gente enxerga uma Índia. Imagina que na Índia, a Índia vai ser maior que a China em população no futuro e a Índia praticamente não come frango. Para você ter uma referência, Pablo, no Brasil se come em média 44 quilos per capita de frango por ano. Na Índia se come menos de 3 quilos. Então imagina se os indianos resolverem a comer frango. E depois tem outras regiões do mundo que a gente tem interesse de acessar. Eu acredito muito na África, a Indonésia, que é o quarto maior país do mundo em população, praticamente não compra do Brasil. Ou seja, tem muito espaço para explorar. Tá certo. Obrigado, Ivan, de novo, pela sua participação. Obrigado pelo convite. E pela nossa parceria. Sempre à disposição aí quando precisar, tá bom? Sucesso lá no trabalho. Obrigado. E as expectativas são boas para o mercado avícola brasileiro em 2020. A análise é do CPEA. E a nossa repórter, a Júlia Fabre, foi até lá no CPEA para conversar com a analista e traz os detalhes para a gente. A produção de suínos no Brasil também deve crescer em 2020 em relação ao ano passado. A Juliana, economista aqui do CPEA,
tem mais informações para a gente. Juliana, a queda na produção dos suínos na China vai favorecer a produção dos suínos aqui no Brasil? Muito provavelmente. A expectativa é justamente essa, que as exportações brasileiras elas cresçam à medida que a necessidade de importação da China aumenta. E com essas atuais crises sanitárias na China, gripe aviária, surtos de peste suína africana, a tendência é que o continente asiático demande ainda mais proteínas. Então, num primeiro momento, o coronavírus vai fazer com que o ritmo de embarques acabe sendo menor. Então, pode ter um efeito negativo, porque vai tornar os embarques mais lentos, pode atrasar algumas entregas de proteína no continente asiático. No entanto, o próprio governo chinês já sinalizou que vai demandar de mais proteínas, vai importar mais proteínas, por conta justamente dessas crises sanitárias, o que inclui também o coronavírus, porque nesse momento os esforços eles estão voltados para a contenção desses surtos, né? Desses surtos no geral. E isso acaba inibindo um pouco a retomada do crescimento das granjas e, na verdade, a retomada da produção de suínos no país. No começo do ano, a gente percebe um consumo menor, né, dos brasileiros, um comportamento diferente, mas a tendência é melhorar o consumo da carne suína no Brasil pelos próximos meses, ao longo do ano. Isso, correto. Janeiro iniciou, então, com os preços em queda, né? Isso já era esperado pelo setor de modo geral, porque é meio que sazonal, então todo início de ano todas as proteínas acabam se desvalorizando no mercado, em função das próprias despesas de início de ano, então há uma retração do consumo doméstico todo início de ano. No entanto, a gente já começou a observar um movimento de alta nos últimos dias, e isso é reflexo tanto do aquecimento da demanda interna quanto também da externa. Então a gente tem aí dois fatores que estão favorecendo a retomada de alta aí dos preços do suíno, que são a demanda interna favorecendo e também o maior ritmo de embarques, o aquecimento das exportações. Um ano que deve ser positivo para os produtores de suínos aqui no Brasil. E para o consumidor final da carne de porco, como é que fica o preço da carne dessa proteína ao longo do ano? Sim, os preços eles tendem a continuar em patamares elevados, acima dos observados e registrados no ano passado, porque a produção está mais ajustada, o consumo está maior, então as exportações também estão se aquecendo, então isso acaba puxando os preços e a tendência é que eles fiquem em patamares elevados no correr do ano. Muito obrigada mais uma vez, Juliana. Pablo, eu volto com você. Produção ajustada, mas com muita expectativa aí para crescer. E o otimismo também na avicultura. A Júlia Fabbri volta então agora com uma análise para esse setor. Júlia? A gradual recuperação da economia e a alta nos preços da carne bovina devem favorecer o consumo doméstico da carne de frango no Brasil. E é sobre isso que eu converso agora com a economista aqui do CPEA, Juliana Ferraz. Juliana, a alta no consumo da carne de frango deve sustentar os preços dessa proteína ao longo do ano? Muito provavelmente, Júlia, porque conforme os preços da carne bovina eles se elevam, a tendência é de que consumidores acabem migrando para o consumo de cortes e de proteínas mais baratas, como é o caso do frango. A gradual recuperação da economia brasileira e a alta nos preços da carne bovina favorecem o consumo doméstico da carne de frango. Essa alta no consumo da carne de frango deve favorecer também os preços dessa proteína no Brasil? Devem sim. Isso porque, à medida que a carne bovina ela se encarece, a tendência é de que consumidores acabem migrando para cortes e proteínas mais baratas, como é o caso do frango. Esse aumento do consumo da carne de frango aumenta só no Brasil ou no mundo todo? Ele vem aumentando de forma gradual, mas principalmente no continente asiático, que é o principal país que sofreu com os casos da peste suína africana. Isso deve impactar também as exportações. O que favorece as exportações de carne de frango no Brasil, uma vez que a China é o principal parceiro comercial brasileiro, né? E nós temos uma relação bastante sólida com a China. Novos frigoríficos habilitados, desde o ano passado vem sendo habilitados novos frigoríficos. Então, a expectativa é que, de fato, as exportações
continuem bastante aquecidas no correr aí de 2020. 2020, então, tem tudo para ser um ano bom para os produtores de frango aqui no Brasil. A expectativa é de que seja um ano positivo e bastante favorável para o avicultor. E para o consumidor final brasileiro, como é que fica o preço da carne do frango agora em 2020? A expectativa é de que o preço continue em patamares elevados. É claro que vai haver uma oscilação ao longo do ano. É típico que em segunda quinzena os preços acabem recuando um pouco e na primeira quinzena se elevem. No entanto, no correr do ano, a expectativa é que os preços continuem em patamares elevados. O consumo da carne de frango em 2020 deve superar o consumo da carne de porco, que é a mais consumida atualmente no mundo? Sim, muito provavelmente. É claro que existem outras variáveis, alguns fatores exógenos, como é o caso da atual surto de gripe aviária na China, né, que abateu milhares de aves, então isso vai ter um reflexo, um impacto também na produção e, consequentemente, consumo de carne de frango. No entanto, a expectativa é sim de que a carne de frango ela acabe superando o consumo de carne suína, até porque o ciclo de produção do frango ele é mais curto do que das demais proteínas, como suína e bovina. Os insumos também vêm sofrendo alta nos preços. Isso vai impactar o mercado avícola? Sim, com certeza. A margem do produtor ela vai variar bastante de acordo com o cenário do mercado de grãos. Então, dependendo de como se desenhar o mercado de grãos, essa margem do produtor ela vai aumentar ou vai diminuir. Muito obrigada, Juliana. Pablo, eu volto com você aí no estúdio. Os números atuais já são um grande incentivo e agora as previsões aí de mercado melhores ainda. Bom para o nosso setor. E agora, a previsão é do tempo com a Priscila Paiva. Vamos bater um papo aqui sobre o Brasil? Claro, um prazer estar aqui nessa estreia, viu, Pablo? Obrigado por ter vindo. O prazer é meu também. Vamos começar falando da região sudeste, que está chamando muita atenção por causa da chuva, né? Sim, você sabe que esse verão no sudeste do Brasil, ele está muito marcado pelos temporais. Janeiro com aquele volume de mais de 900 milímetros em parte ali de Minas Gerais, na região de Belo Horizonte. E agora fevereiro escolheu São Paulo para os temporais. A gente teve o segundo aí dia com maior chuva da história. Isso no mês de fevereiro. Foram mais de 115 milímetros em menos de 24 horas em São Paulo. Claro que isso causa aí muito transtorno. E se toda a umidade está localizada em boa parte do sudeste do Brasil, falta em algum lugar? Falta num lugar, na região sul, né, Pablo? A gente está com um verão com chuva abaixo da média para o Rio Grande do Sul, baixos índices de umidade do solo, portanto, muitos problemas para o Rio Grande do Sul. Mas você está vendo esse mapa aqui? A partir de hoje a situação melhora, viu, Pablo? Pois é, estou vendo aqui 50 milímetros para o Rio Grande do Sul, mais do que em todo o Brasil, né? Isso, você vai ter o retorno das instabilidades aqui para o Rio Grande do Sul e uma diminuição da chuva, tanto no sudeste e no centro-oeste, que estavam precisando justamente disso agora nesse momento. Vamos aproveitar então e conversar com o pessoal da região que eu estava lá visitando, você viu na reportagem, né? Extremo Oeste aqui de Santa Catarina, que me surpreendeu, é muito, muito quente. Então, por aqui, como é que deve ficar, hein? Porque é ruim essa quentura lá para eles, que lidam com os animais, né? Sim. Isso às vezes faz mal para eles. Não, é claro, e você sabe que esse desconforto térmico dos animais, ele faz até com que eles produzam menos, não é verdade? Oscilações muito bruscas da temperatura e também de chuva atrapalha bastante a produção. E a gente vai monitorar isso também. Eu quero só mostrar que a partir do dia 22 de fevereiro, a chuva passa a ser mais generalizada, bem distribuída, e aqui sim, falando da sua cidade ali, que a gente viu na reportagem, Itapiranga, que vai ter, pelo menos até o dia 27, volumes mais baixos de chuva. Então você tem ali 10, 15 milímetros, que não é uma chuva que atrapalha muito, mas atenção para esse episódio previsto para o fim do mês. Aqui perto do dia 27, Pablo, olha só a quantidade de chuva. Pois é, o quanto é isso? Mais de 120 milímetros? Isso em 24 horas. Então a gente tem que monitorar, porque esse episódio que a gente viu em parte de Minas, em parte de São Paulo, ele pode se repetir no fim do mês para Santa Catarina. Então tomar muita atenção, porque não é só a temperatura, não é só a chuva que vai vir, a temperatura também vai despencar, dá só uma olhada. Olha a manchete aqui no Ligados Integrados, hein? Com certeza. Essa temperatura aqui caindo bruscamente pode fazer mal aí para os animais, inclusive, que ficam constipados, comem menos. Sim, porque você vai vir de uma onda de calor, só para o telespectador entender, essa linha mostra a máxima e essa linha azul a mínima. Então você vai vir de uma onda de calor com máximas em torno de 30, 33 graus, aí vai cair bruscamente
justamente lá para o dia 27, para uma máxima que não passa dos 20 graus e, detalhe, uma mínima de 10 graus, que a gente tem que chamar atenção. Então, se você vier de um período de mais calor, não é verdade? E aí vinha essa queda brusca, a gente pode ter problemas sim, mas é importante a gente monitorar, Pablo, porque claro, como é uma previsão feita com 10 dias de antecedência, né? Hoje dia 17, a previsão aqui está estimando essa queda de temperatura para o dia 27, a gente tem que olhar de pertinho porque às vezes oscila um pouco, né? Alguns graus a mais ou a menos, é por isso que existe aqui o monitoramento climático. E a gente vai acompanhar juntos. Com certeza. Obrigado então. Até mais. O Ligados e Integrados quer ser um programa de TV cada vez mais interessante para você. E para isso, do que a gente precisa? A sua participação. Em breve, vamos estrear aqui um quadro chamado Chama o Veterinário, que é para você tirar as suas dúvidas sobre aves e suínos. Vai funcionar assim: manda uma foto ou vídeo aqui para mim e também conta o seu problema lá com o animal. O veterinário vai tirar então a nossa dúvida do que você pode fazer. O número do WhatsApp, já conhece, que é aqui do Canal Rural, né? 011 985 24 0073. O nosso programa de estreia fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até amanhã, às 11h30 da manhã. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.